Olá, aqui deixou que no treinamento lidando com dívidas ou como lidar com as dívidas. Já fizemos, galgamos algum treino e já estamos na reta final deste treinamento. E agora vamos àquilo que interessa a todos nós, que é como eliminar dívidas. Certamente que aquele que já está endividado chega um momento que olha, pergunta como é que eu me desembaraço dessas dívidas? O que é que eu faço para me desfazer das dívidas? Essa é uma questão que eu recebo com relativa frequência das pessoas que estão endividadas. Eu recebo por meio de e-mails nos meus blogs ou até nos treinamentos que eu dou como eliminar dívidas, como fazer isso. E eu vou partilhar isso com você nesta lição. Ora bem, já sabemos muito sobre as dívidas, já sabemos sobre os temas, os tipos de dívidas existentes e naturalmente eu creio que você já sabe quais são ou qual é o tipo de dívida, se for uma única dívida que você terá que você tem e qual é o tipo de dívida que tem. Agora, quando nós falamos de como eliminar as dívidas, nós teremos que entrar. Eu vou partilhar consigo duas técnicas, mas antes disso, eu gostava de dar algumas instruções sobre o que deverá fazer. A primeira coisa que você deve fazer neste momento sobre como eliminar dívidas é pegar no papel e caneta. O primeiro aspecto é de identificar qual é o total da sua dívida. Qual é o total das dívidas? Quanto é que você no total? Se é uma única dívida, são 5 mil meticais. Se são várias dívidas, então o total das dívidas se dá 100 mil meticais, 50 mil. Qual é o total? Então você coloca, este aqui é o total das minhas dívidas ou da minha dívida. Número 2, eu gostava que você pudesse colocar aí, usando no papel, quais são os tipos de dívidas? Ou qual é o tipo de dívida? Será que ela é uma dívida de consumo? Será que ela é uma dívida de emergência? Ou será que ela é uma dívida de investimento? Se são várias dívidas, categorize-as. Tanto de que, digamos, 5 mil meticais, dívida de consumo, 10 mil meticais, dívida de emergência, ou 20, 30 mil meticais, dívida de investimento. Então, categorize-as. O terceiro aspecto que eu quero que você faça, o terceiro passo, é que você possa colocar qual é o valor que você tem que pagar mensalmente em cada uma das dívidas, junto com a taxa de juros. Qual é a taxa de juros que você tem que pagar? Ok? Cada uma das dívidas que você tem. Isso não pode fazer na cabeça, é no papel e caneta. Qual é a taxa de juros? Ok? Então, outro aspecto que está associado a isso é qual é de todas essas dívidas. Eu quero agora que você faça de forma, como é que se diz, ascendente, da menor dívida para a maior. Qual é a menor dívida? Então, a menor dívida poderá ser aquela que tem e com a menor taxa de juro até a maior dívida. Ok? Então, você já fez isso. Isso esse trabalho, isso que você está fazendo é importante para as instruções que eu vou lhe dar a seguir naquilo que são as táticas para eliminar dívidas. Eu vou partilhar consigo duas. E você poderá, dependendo da sua condição, você poderá escolher uma delas. Existem duas formas de eliminar dívidas. Ou existem duas táticas que podem se usar para eliminar dívidas. A primeira delas chama-se a técnica da bola de neve. E a outra é aquela chama-se da taxa mais alta. A técnica da bola de neve usámos-la. Naturalmente que nós não temos neve em África. Neve existe na Europa e na América do Norte. Em alguns lugares da Ásia também. E pronto, mas esse não vem ao caso. Por vezes podemos não ter ideia sobre o que realmente é uma bola de neve se nós nunca vimos uma bola de neve como é que ela se parece. Mas pronto, uma bola de neve, imagine, considera uma bola de neve imaginária. Por que chamamos-la de bola de neve? Porque a ideia aqui é que a bola de neve que essa tenha um impacto em termos daquilo que é, em termos de moção, em termos daquilo que é aceleração de um processo iniciado, para que ele não pare. Na técnica da bola de neve, o que nós fazemos é que nós começamos com a dívida mais baixa, ok? Isto é, se eu tenho uma dívida de, por exemplo, de 5 mil meticais,
outra dívida de 8 mil meticais, uma dívida de 10 e outra de 15 mil meticais, então eu vou numerando desta dívida mais baixa. Então, na dívida de 5 mil meticais, em vez de eu pagar, e digamos que na dívida de 5 mil meticais tenha que pagar, por exemplo, 800 meticais por mês, até para liquidar a dívida. Em vez de pagar 800 meticais por mês, pague um pouco mais. Então, eu aumento 200 meticais, começo a pagar 1000 meticais por mês. Qual é a ideia aqui? É de pagar aquela dívida o quão mais rápido possível. Então, essa aqui é a bola de neve. Ela simplesmente está circulando com muita rapidez. Porque quanto mais, se eu estiver a pagar um valor maior, superior àquilo que eu tenho que pagar, então o tempo de pagamento da dívida irá reduzir. Então, eu quero comprimir o tempo de pagamento da dívida e a melhor forma de fazer isso é pagando um valor mais alto. Então, em vez de pagar 800 meticais, começo a pagar 1000 meticais. E se pago 1000 meticais mensalmente, em 5 meses já pago aquela dívida. Por exemplo, se eu tiver que pagar 800 meticais por mês, na dívida terei que levar cerca de 6 meses para pagar a dívida. Mas se pago 1000 meticais, pago em 5. Ok? Ou se pago 1200 meticais, vou reduzindo ainda mais o tempo. Então a ideia é pague um pouco mais na dívida, primeira dívida. Então já pagou a dívida, logo que eliminar a dívida de 5 mil meticais, o que é que você faz? Vai atacar a próxima dívida. A próxima dívida é de 8 mil meticais. Então, se calhar na dívida de 8 mil meticais, tem que pagar 1200 meticais por mês. Então, o que é que você faz? São 1200 meticais por mês que está a pagar naquela dívida. Então pega os 1200 meticais mais os 1000 meticais da dívida anterior. Lembre-se, aquela dívida de 5 mil meticais que você estava pagando 1000 meticais. Então naturalmente aquela dívida já está eliminada. O que é que você faz agora? Pega o mesmo valor que você pagava, a mesma quantidade de 1000 meticais, e adicione ao valor de 1200 meticais mensais que você está pagando para a dívida de 8 mil meticais. Então, o que é que você vai fazer? Você estará pagando 2200 meticais por mês. Ok? Então, 2.200 meticais por mês significa que em menos de 4 meses você terá pago a dívida de 8 mil meticais. Ok? E você faz assim mesmo até a próxima dívida, que é de 10 mil meticais. Digamos que você vai pagar uma dívida de 10 mil meticais e tem que pagar 2 mil meticais por mês. Então fica 2.200 mais 2 mil meticais e você estará pagando 4.200 na dívida de 10 mil meticais. Então o que faz? É o valor, é a quantia que você pagava para a dívida anterior. Então você está pegando naquilo, adiciona ao valor que tem que pagar na dívida corrente, de modo a acelerar o processo de compressão, de redução, de pagamento daquela dívida. Quanto mais dinheiro você paga, mais rápido você reduz aquilo que é a dívida. E quanto mais rápido você faz isso, menos dinheiro que você terá que pagar a longo prazo. Então, isso requererá sacrifícios. Por exemplo, alguém poderá estar a dizer que, olha, mas eu estou em apertos, a minha situação financeira não permite. É exatamente aí onde você terá que fazer todo tipo de sacrifícios, ok? Significa que se tiver que vender algum item em casa, faça isso. Venda alguma coisa para pagar, porque a dívida, já sabe que a dívida é séria, é vinculativa. Já conhece os perigos da dívida, você já conhece a verdade da dívida. Você já sabe que pedir emprestado você já é escravo. Você sabe que as taxas de juros, já sabe que a dívida é cara. Então, com todo esse conhecimento, com toda essa informação, você não pode se dar ao luxo de simplesmente cruzar os braços, esperar, deixar o tempo passar e permitir com que as dívidas sufoquem a energia e a vida de ti e vão drenando as suas energias simplesmente porque você não quer fazer o que é necessário fazer. Em momentos de extrema necessidade, de extrema pressão, medidas extremas são necessárias. Nesse caso, são medidas extremas que você terá de tomar. Não há dinheiro, mais dinheiro, vá buscar dinheiro em algum lugar. Começa um pequeno negócio, começa a vender alguma coisa, começa algum negócio para poder saldar essa dívida.
é algo urgente, é urgente. Você tem que olhar para o pagamento da dívida como algo de extrema e elevada urgência. Você tem que se desembaraçar e se livrar dessas dívidas o mais rápido possível. Quanto mais tempo você espera, mais estará prolongando a sua situação, a sua dificuldade financeira. E também algo que eu não mencionei no início é que você estará demorando, estará também fazendo o quê? Estará adiando a sua independência financeira. Enquanto estiver endividado, não será capaz de alcançar a independência financeira. Então faça o que for necessário para que tenha dinheiro de modo a possa pagar esta dívida. Então essa aqui é a técnica da bola de neve. A técnica da bola de neve funciona desse jeito, em que você pega, em vez de pagar 1000 meticais, paga 1500 meticais. Depois de eliminar essa dívida, pega nos 1000 meticais, adicione no valor que está a pagar para a próxima outra dívida, que é de 1500 meticais, mais os outros 1500 meticais ficam 3000 meticais. E assim, fazendo, estará fazendo o quê? Estará reduzindo o tempo de pagamento da dívida. Isso é fundamental. Agora, a ideia aqui é começando com a dívida, o valor mais baixo, porque quando você começa com algo com um valor mais baixo, isso vai lhe dar motivação. Isso cria motivação para si. Entende? Em vez de começar com algo com taxa mais alta, começa com o mais baixo, vai dar motivação para você e você vai continuar a pagar as suas dívidas. Quando consegue eliminar a primeira, estará mais motivado para atacar a segunda. Quando consegue atacar a segunda, terá motivação para atacar a terceira. Isso vai levar tempo, vai ser necessário que você faça alguns sacrifícios, mas são sacrifícios que valem a pena, tendo em conta que estamos a falar da sua independência financeira. Estamos a dizer aqui que você tem que se livrar dessas dívidas o mais rápido possível. Quanto mais rápido for, melhor, você mais reduzirá o encarecimento da dívida, por quanto mais tempo você fica na dívida, mais dinheiro você irá pagar por causa da inflação e as taxas de juros subindo. Então é tudo quanto você quer evitar. Então é melhor se você se sacrificar para eliminar a dívida do que ficar no conformismo, a chupar o dedo e a choramingar e a dizer que não, está difícil, não tem onde buscar dinheiro. Seja criativo, arranje formas de buscar dinheiro e você vai encontrar. A partir do momento que começar a pensar nisso, vai encontrar. Venda o que tiver que vender. Tão simples quanto isso. Vai reparar que existe muita coisa, algumas coisas que você tem em casa que não está usando, que não são necessárias. Venda isso. Para se livrar dessa dívida de uma vez por todas. A segunda técnica que eu quero partilhar consigo é a técnica de pagar a taxa mais alta. Agora, a técnica de taxa mais alta serve mesmo para contrastar a técnica de bola de neve. A ideia é que você começa por pagando aquela dívida que é mais alta. Então, se você tem dívida de 5 mil meticais, de 10, 15, de 20 mil meticais, começa por pagar a dívida de 20 mil meticais. E o racional disso é que, por exemplo, se você consegue pagar mais dívida mais alta, então você vai livrando-se daquele sufoco financeiro, daquela taxa muito elevada que tem. Então, agora, isso para mim, isso aqui já são questões de preferência, né? O que é que você acha que é mais prático para si? Eu aconselho as pessoas a começarem pagando por aquilo que é a taxa mais baixa. E vão ganhando motivação, assim elas não vão se perder motivação, não vão se desencorajar pelo caminho, pelo tamanho, pela dimensão daquela montanha de dívida que elas têm que pagar pela sua dívida. Então, tenha em mente, tenha em conta essas duas técnicas e decida qual delas é melhor para si. A minha recomendação, use a técnica da bola de neve, que é mais, eu creio que ela é muito mais prática para a maior parte das pessoas, mas eu já lancei para você e você poderá usar aquela que melhor funciona para si. O importante é que você se livre das dívidas que tem o quanto mais rápido possível e assim estará o caminho da independência financeira, ok? E eu quero terminar aqui nesta lição sobre como eliminar dívidas. Eu já partilhei consigo sobre como é que deve eliminar suas dívidas, o que é que você deverá fazer. Então, o que você tem que fazer agora é mãos à obra. Comece a trabalhar nas suas dívidas e ataque-as neste momento. Ataque com toda a fúria possível que você tiver. Ataque usando todo o seu vigor, livrando-se, desembaraçando-se dessas dívidas de uma vez por todas. É tudo por agora. Até o próximo vídeo.